Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo de operações com radicais. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver adição, subtração, multiplicação, divisão de raízes, tá certo? Mas, para que vocês consigam entender tudo aqui desse vídeo, eu vou pedir que vocês assistam aqui o vídeo de potenciação que eu já deixei aqui no canal para vocês, porque eu vou misturar essas duas coisas, tá certo? E aí, antes de ir para nossa aula, você aproveita também e se inscreve aí no canal se você não é inscrito, para que você não perca nenhum dos conteúdos e curte o vídeo se você vem gostando aqui da produção, tá bom? Então vamos lá! E aí, gente, eu vou trazer aqui inicialmente para vocês uma ideia geométrica para que a gente possa entender o que é que está por trás do cálculo da raiz quadrada, tá certo? Então bora lá! Eu tenho aqui um quadrado, certo? Que ele tem como lado 3, então se é quadrado, todos os lados têm a mesma medida. E eu tô querendo saber como é que é a área, como é que eu calculo a área desse meu quadrado. Então vamos lembrar que para calcular aqui a área do polígono, como é que a gente faz? Base vezes altura. Como no caso o meu quadrado, ele tem base e altura iguais, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 3 vezes 3, então a minha área aqui vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9, nesse caso, centímetros quadrados. Agora imagina que a pergunta que eu vou fazer seja o contrário. Eu vou dar qual é a área do quadrado, então já vou dizer a vocês aqui que a área do quadrado é de 4 centímetros quadrados. E eu gostaria de saber quanto é o lado, qual é a medida do lado desse quadrado. Então eu sei que como é quadrado, todos os lados têm a mesma medida, então vou chamar aqui de L. E o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando um número que multiplicado por ele mesmo vai me dar quanto? Vai me dar 4, que é a minha área. E que número seria esse? Aí você pode lembrar lá da tabuada e dizer, ah, professora, já sei, é 2. Porque 2 vezes 2 é 4, que é exatamente aqui a minha área. Então, o meu lado, ele vai medir exatamente 2 centímetros, tá certo? Mas essa pergunta, pessoal, que eu fiz aqui para vocês, eu poderia fazer usando aqui esse símbolo matemático, porque vocês sabem que os símbolos de matemática, eles comunicam, tá certo? E aí, o que é que esse símbolo aqui, ele vai olhar para você e vai dizer? Você imagina que ele está fazendo uma pergunta. Quando você olhou esse símbolo aqui, certo? Aí você imagina já a pergunta. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Então, esse símbolo está exatamente fazendo essa pergunta aqui para você. Então, ele não precisa falar, né, gente? Ele só aqui, com ele aparecendo, a gente já vê a pergunta que está por trás dele, tá bom? Então, eu vou ter aqui o símbolo, a gente vai chamar ele de radical, tá? Coloquei aqui abaixo para vocês. Então, vou ter aqui meu radical. Eu vou ter aqui esse número 2, que vai ser o meu índice. O 4 aqui, nesse caso, é o nosso radicando. E o 2 é exatamente o valor da minha raiz. Então, quando eu estou perguntando a vocês aqui, qual o lado, certo, do meu quadrado que tem área 4, eu estou perguntando a vocês qual o número que multiplicado por ele mesmo que dá 4, ou seja, qual é a raiz quadrada de 4, certo? Essa raiz quadrada, a gente lê assim, está exatamente fazendo essa pergunta que eu fiz a vocês. E a gente agora já sabe que é 2. Então, vamos aqui para outros exemplos. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 25. Então, o símbolo está dizendo o que para mim? Ele está fazendo a pergunta, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 25? E aí eu já sei que é quanto? Que é 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. De novo, tenho aqui raiz quadrada de 36. Quanto é que isso vai dar? Esse símbolo, esse pergunta o que para mim? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 36? E aí eu já sei que é 6, pois 6 vezes 6 igual a 36. Aí vamos piorar aqui mais um pouquinho. Quero saber agora qual é a raiz quadrada de 2. Ah, professora, como é que a senhora sabe que é raiz quadrada? Porque esse 2, ele tanto pode vir aqui explícito, tá, gente? Como ele pode ser oculto. E a gente vai já subentender aqui que é o número 2. Ah, professora, mas raiz de 2 existe? Existe sim, gente. A gente vai, inclusive, aqui calcular ela, certo? Eu já deixei aqui a continha para vocês. Então, coloquei aqui, raiz de 2, olha, é igual a esse número todinho aqui. Porque é um número irracional. Então, ele vai ter aqui infinitas casas decimais, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês que raiz de 2, ela existe, mas não é um número racional. É um número que pertence ao conjunto
dos números irracionais. Então, a gente não consegue calcular da forma que a gente calculou o 25 ou o 36, certo? A raiz de 25 ou a raiz de 36. E essa raiz de 25 ou 36 que a gente consegue achar assim um número bonitinho para ela, a gente vai chamar, sabe de quê? De raiz exata. Beleza? E aí, bora lá agora. Quero calcular quanto é a raiz quadrada de menos 4. Opa, professora, de menos 4, e será que existe? Bem, ele não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Por quê? No conjunto dos números reais não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo que vá dar menos 4. Mas e o menos 2? Bem, se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, a gente já sabe o quê? Que negativo vezes negativo vai dar positivo. Então, aqui, ó, de forma alguma, eu vou conseguir um número que multiplicado por ele mesmo que vai dar menos 4. Então, esse número, ele não pertence ao conjunto dos números reais, tá certo, gente? E aí, agora, vamos piorar mais um pouquinho. Imagina só que eu estou perguntando aqui a vocês quanto é a raiz quadrada de 144. Ou seja, olhei aqui esse símbolo, qual é a pergunta que ele faz? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 144? Aí, quem é bom de conta já sabe aqui que isso vale quanto? Vale 12. Pois 12 vezes 12 vai ser igual a 144. Mas, professor, e se eu não souber e não tiver nenhuma calculadora disponível, o que é que eu faço? Eu choro? Não, você vai fazer, sabe o quê? Você vai fatorar. Certo que também aqui já tem vídeo no canal explicando como é que a gente faz isso. Então, vou escrever aqui o 144 e vou fazer a fatoração. E aí, eu vou começar dividindo 144 por 2, já que 144 é um número par. Então, 144 dividido por 2, isso aqui vai me dar 72. Posso continuar por 2? Posso, porque 72 é par. Então, 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. Opa, agora eu não posso mais por 2, porque 9 é ímpar. Mas 9 é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. E aí, eu cheguei que 144, vou escrever aqui, ó. 144 vai ser igual a 2 elevado a quanto? 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 fatores aqui de 2. Então, é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Pois bem, calcular, então, raiz de 144 é a mesma coisa de calcular raiz de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Mas, professora, se eu não sabia de 144, eu vou saber disso daqui? Vai, porque a gente vai lembrar, sabe de quê? A gente vai lembrar das propriedades de potenciação. Então, bora lembrar aqui, a gente viu uma propriedade que dizia o seguinte, que raiz quadrada de A era igual a A elevado ao meio. Vocês estão lembrando daquela propriedade que dizia o seguinte, o que está aqui na sombra vai para o sol e o que está aqui no sol, ó, vai para a sombra. Então, é isso que a gente vai usar aqui agora para resolver, certo? Então, eu tenho que raiz de 144 vai ser igual a raiz de 2 elevado a quarto vezes 3 elevado ao quadrado. Só que isso daqui, gente, vai ser agora igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado. E tudo isso elevado a 1 meio. É isso mesmo. Porque aqui, ó, se eu imaginar que está no parênteses, então eu tenho o expoente 1 que está na sombra vai para o sol e o que está no sol ele vai para a sombra. Beleza, professora, mas ainda não melhorou aqui, vou afastar aqui, ainda não melhorou o meu entendimento, eu ainda não consigo saber quanto é raiz de 144. Aí o que a gente vai fazer? Vou lembrar aqui de outra propriedade para vocês, que diz o seguinte, ó, A vezes B elevado a N, isso é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Então, bem, se eu tenho aqui, ó, um A vezes B elevado ao meu N, eu vou agora separar aqui num produto, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, que 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, tudo isso elevado ao meio, isso vai ser igual a quê? A 2 elevado à quarta elevado ao meio vezes 3 ao quadrado elevado ao meio. E agora, a gente vai usar mais uma propriedade, certo, de potência, que dizia o quê? Se eu tenho aqui, ó, olha o tanto de propriedade que eu estou lembrando, que A elevado a N
elevado a m, isso era igual ao quê? A elevado a n vezes m, certo? Então, se eu tenho potência de potência, o que é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó, então, meu 2 a quarta elevado a 1/2 vezes 3 ao quadrado elevado a 1/2. Isso vai ser igual a 2 elevado a 4 vezes 1/2 vezes 3 elevado a 2 vezes 1/2. Só que o que acontece? Eu tenho aqui, ó, que 4 vezes 1/2 é 2, vezes 3, 2 vezes 1/2 é 1. E a gente sabe aqui agora, ó, que 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 1 é 3, então isso aqui vai ser igual a 12. Ufa, finalmente achei. Demorou, não foi, gente? Mas chegou, certo? Isso vale porque às vezes a gente tem um número muito grande, a gente precisa fazer essas operações. Então, coloquei com um número simples aqui para vocês, para aproveitar e lembrar aqui também de todas as propriedades. E aí, vamos ver aqui uma coisa bastante interessante, certo? A gente vai fazer agora essa conta aqui voltando. Perceba o seguinte, que eu tinha aqui, ó, raiz quadrada, vou até separar aqui, ó, colocar um tracinho separando. Então, pessoal, percebam aqui o seguinte, eu tenho, ó, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, e a raiz quadrada disso daqui, que a gente já viu, ó, vamos observar aqui, que a gente pode transformar aqui num problema de potência. A gente já viu que essa potência, ó, é igual a isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever aqui para vocês separadamente. Então, eu já sei que isso é 2 elevado a 4 elevado a 1/2 vezes 3 elevado a 2 elevado a 1/2. E agora eu vou pegar e voltar aqui nessa propriedade. Bem, se eu tenho aqui o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra, então isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2. E aí, raiz quadrada de 2 elevado a 4 é quanto? É 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é o próprio 3. Isso aqui também vai dar 12 do mesmo jeito. E aí, o que eu quero que vocês observem, que se eu tenho aqui, ó, a raiz de um produto, isso aqui é igual ao produto das raízes. Então, a gente já pode generalizar da seguinte forma. Se eu tenho aqui, ó, raiz de A vezes B, raiz de índice N, tá? Isso vai ser igual a raiz de índice N de A vezes raiz de índice N de B. E a gente aqui já tá vendo, adiantando um pouquinho até como é que a gente vai resolver multiplicação com radicais, tá bom? E aí, bora lá. Mas, professora, será que só existe raiz quadrada? Não. Esse índice aqui, gente, ele também pode ser, por exemplo, 3. E a gente vai chamar isso aí de raiz cúbica. E o que é que esse símbolo ele vai comunicar pra gente? Qual é o número que é elevado ao cubo que vai dar 27. E aí, como é que a gente faz? Eu vou apelar aqui para minha tabuada, certo? E eu sei que isso aqui vai ser 3, pois 3 ao cubo igual a 27. Como é que eu sei? Fiz a continha, ó. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Agora, imagina que eu tenho aqui raiz cúbica de 216. Como é que a gente faz? Eita, de cabeça ficou difícil. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou novamente fatorar. Então, vou usar a mesma ideia que a gente usou lá para raiz de 144. Vou pegar aqui meu 216 e vou fazer a fatoração. E aí, bora lá. Vou começar aqui dividindo por 2. 216 dividido por 2 é 108. Dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. Agora, dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. E dividido por 3, 1. Então, quem é 216, gente? 216 vai ser igual a 2 elevado a 3, ó, porque eu tenho 1, 2, 3 fatores, vezes 3 elevado a 3. Então, calcular aqui, ó, raiz cúbica de 216, vou afastar aqui, vai ficar igual a quanto? É o mesmo que calcular a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E que a gente já viu aqui em propriedade anterior,
que isso é a mesma coisa de raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. E aí a gente ainda pode lembrar, certo, de propriedade de potência, seria 2 elevado a 3 sobre 3, vezes 3 elevado a 3 sobre 3. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, raiz cúbica de 216 igual a 6. Beleza? E aí, vamos agora continuar com as nossas operações. Agora que eu já sei calcular uma raiz quadrada e uma raiz cúbica, vamos fazer a operação. Vamos fazer a adição e subtração entre elas, tá certo? E aí, eu tenho aqui, por exemplo, raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 16. Como é que a gente faz? Primeiro eu vou resolver as raízes, certo? Eu vou calcular aqui quanto é raiz quadrada de 25, ou seja, quando eu olhar esse símbolo, o que é que ele vai perguntar para mim? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 25? E aqui a gente já sabe que é 5, mais raiz quadrada de 16 é 4, então isso aqui vai dar 9, certinho? Então, primeiro a gente resolve o quê? Radiciação, potenciação, depois multiplicação e divisão, para depois a gente vir resolver a adição e subtração, tá certo? Aí aqui eu tenho agora o quê? Uma subtração. Como é que eu faço? Mesma coisa. Vou calcular raiz quadrada de 64, que é 8, menos raiz quadrada de 36, que é 6. 8 menos 6, 2. Facinho, né, gente? Agora vamos piorando, tá? Eu tenho aqui, ó, 4 raiz de 2 menos raiz de 2. Então, preste atenção no seguinte, que aqui é como se eu tivesse aqui, ó, 4, e aí poderia eu substituir esse raiz de 2 por casinha. Então, eu tenho 4 casinhas menos uma casinha. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 3 casinhas, gente. Só que não é casinha, é raiz de 2. Tá certo? E aí, quanto é raiz de 2? Bem, a gente já sabe que raiz de 2 é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, não é uma raiz quadrada exata, então eu posso deixar indicado, tá bom? Já que eu não quero uma aproximação. Então, aqui agora, ó, 8 raiz cúbica de 6 menos 5 vezes raiz cúbica de 6. Ó, veja que raiz cúbica de 6 e raiz cúbica de 6 aqui são iguais. Então, se eu tenho 8 raiz cúbica de 6 menos 5 raiz cúbica de 6, eu posso imaginar a raiz cúbica de 6 como casinha. Então, 8 casinhas menos 5 casinhas vai me dar o quê? 3 casinhas. Só que não é casinha, é raiz cúbica de 6. E aí, eu fiz a operação só com os coeficientes. Tranquilinho? E agora, vamos piorando, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 raiz quadrada de 3 mais raiz de 12. Bem, esses radicais aqui, eles não são iguais, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fatorar aqui minha raiz de 12, já que não tem raiz exata. Então, eu vou começar aqui pela minha fatoração de 12. Então, 12 dividido por 2 é 6, dividido por 2 é 3, dividido por 3 é 1. Então, eu tenho o seguinte, que 3 raiz de 3, que não tem aqui simplificação, mais quem é raiz de 12? É 2 ao quadrado vezes 3. Aqui sim eu posso pegar e ajeitar, né? Eu tenho 3 raiz de 3, mais, a gente já sabe que pode separar isso daqui, né? Em raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Raiz de 2 ao quadrado é 2 vezes raiz de 3. E aqui ficou uma soma, tá, gente? Então, eu posso colocar aqui isso aqui, ó, 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 é 5 raiz de 3. Então, consegui aqui simplificar minha notação. Aí, vamos aqui para esse caso agora. Eu tenho raiz de 8 mais 10 raiz de 2 menos raiz de 50. Então, vou deixar aqui só ele em evidência. Aí, como é que eu calculo raiz quadrada de 8? Também não é uma raiz exata, mas eu posso fatorar. Então, eu sei que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 ao quadrado vezes 2. Tá certo? Eu vou deixar assim. Mais 10 raiz de 2 menos... Quanto é 50? 50 é 2 vezes 25. Eu vou fazer assim para vocês, que é uma outra forma sem a gente precisar fatorar diretamente. Então, aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, posso separar aqui, ó, pelo que a gente já aprendeu anteriormente, mais 10 raiz de 2, menos, vou separar aqui também, ó, raiz de 2 vezes raiz de 25.
Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, então ficou 2 vezes raiz de 2, mais 10 raiz de 2, menos raiz de 25 é 5, então 5 raiz de 2. E agora, bem, como eu tenho raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, eu vou fazer essa operação aqui com meus coeficientes. Então, ó, 2 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Menos 5 raiz de 2. Então, aqui, ó, 12 menos 5 vai dar 7 raiz de 2. E aí, eu cheguei na minha forma mais simples, tá bom? Vamos agora continuar aqui. Aqui eu tenho um probleminha, ó, porque meus índices, eles são diferentes. Então, não posso fazer nenhuma operação, mas eu sei calcular quanto é raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3, mais raiz quarta de 16. O que é que esse símbolo pergunta para mim? Qual é o número que é elevado a 4 que vai dar 16? E eu sei que é quanto? Que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Então, aqui, ó, 3 mais 2, 5. Resolvi aqui minha parada, tá certo? E agora vamos aqui, ó. Tem raiz de 2 mais raiz de 3. Perceba que raiz de 2 é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais. É uma raiz que ela não é exata e eu também não tenho mais como fatorar. Raiz de 3 também é um número que pertence aos irracionais. Também não tenho mais como fatorar, já está na forma aqui mais simples. Então, o que é que a gente faz? Se eu não quiser uma aproximação, eu vou simplesmente deixar desse jeito, porque eu sei que raiz de 2 e raiz de 3, eles têm infinitas casas decimais. E aí, simplesmente, eu posso deixar indicado, tá tudo certo. Bora agora ver multiplicação e divisão de raízes, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, que a gente pode resolver aqui, pensar de duas maneiras. Eu posso pensar, como eu já vi anteriormente, que seria raiz de 2 vezes 2. Então, isso aqui seria raiz de 4, que é o próprio 2. Ou eu posso pensar em propriedade de potência. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao meio, vezes 2 elevado ao meio. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, 1 meio mais 1 meio, isso aqui vai ser 2 elevado a 1, que é o meu próprio 2, certo? Então, como é que eu posso multiplicar aqui meus radicais? Se eles tiverem o mesmo índice, eu simplesmente multiplico aqui os radicandos, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz de 6. Por quê? Porque eu estou usando aqui propriedade de potência por trás para apoiar, tá bom? Então, pessoal, vamos tentar aqui agora piorar um pouquinho e resolver aqui esse produto, certo? Só que percebam que os índices aqui, eles são diferentes. Aqui eu tenho o índice 3, aqui eu tenho o índice 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar aqui propriedade de potenciação. Vou escrever aqui, ó, 2 elevado a 1/3, certo? Aqui, ó, o que estava na sombra foi para o sol, o que estava no sol veio para a sombra, vezes 5 elevado aqui a 1 meio. Bem, minhas bases são diferentes, eu não posso somar, nem multiplicar, fazer nada com os meus expoentes. A única coisa que eu vou tentar fazer é deixá-los com o mesmo denominador. Então, para isso, eu vou usar aqui, ó, fração equivalente. Então, vou multiplicar aqui, ó, numerador e denominador por 2. Então, eu vou ficar aqui com 2 elevado a 2/6. Veja que se eu simplificar, eu volto a ter 1/3, vezes 5 elevado aqui a 3/6. Veja que, novamente, se eu simplificar, eu volto até aqui 1 meio. Bem, e o que acontece? Eu tenho que isso aqui, a mesma coisa de 2 elevado a 2 vezes 1/6, vezes 5 elevado a 3 vezes 1/6, certo? Então, só separei aí, veja que quando eu realizar essa multiplicação, eu volto ao que eu tinha antes. E aí, eu vou usar aqui propriedade de potência. Então, isso é a mesma coisa de 2 ao quadrado elevado a 1/6, porque quando eu tenho potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes, vezes 5 elevado ao cubo, elevado a 1/6. Opa, quer dizer que agora a gente pode juntar tudo, né? Porque como eu tenho esses expoentes iguais, então isso seria o quê? 2 ao quadrado, vezes 5 elevado a 3, tudo isso elevado a 1/6, tá bom? Então, isso aqui vai ser, gente, igual a 4 vezes 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, elevado aqui a 1/6. Isso aqui, então, agora vai ser igual
4 vezes 125, 500 elevado a 1/6, ou seja, isso aqui é raiz sexta de 500. Então, veja que a gente fez aqui, certo? Esse produto chegou aqui nesse valorzinho aqui. Vou até apagar minha raiz aqui que ficou imprensada, tá? Vamos fazer agora aqui do outro lado. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz quarta de 8. Como é que a gente faz isso? Então, de novo, o mesmo procedimento. Vou pegar aqui, ó, 5, isso aqui é elevado a 1/3, vezes 8 elevado a 1/4. Só que 8, gente, eu posso escrever como sendo a potência de base 2. Então, ó, 5 elevado a 1/3, vezes 8 é 2 elevado ao cubo. Então, isso é 2 elevado ao cubo, vezes 1/4. Aí, o que acontece? Eu quero que meus denominadores, eles tenham o mesmo valor, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, 5 elevado a 4 sobre 12. Como é que eu cheguei nesse mesmo valor aqui, ó? Eu peguei e multipliquei toda a minha fração por 4, vezes 2 elevado, agora eu vou pegar o quê? Multiplicar aqui tudo por 3. Vai ser 3 vezes 3 sobre 12. E aí eu fiquei com o seguinte, 5 elevado a 4 sobre 12, vezes 2 elevado a 9 sobre 12. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo, ó, 5 elevado a 4, tudo isso elevado a 1 sobre 12, vezes 2 elevado a 9, tudo isso elevado a 1 sobre 12. E aí, bora lá continuar. Então, isso aqui seria raiz, certo? E aqui o índice 12, de 5 elevado a 4, vezes 2 elevado a 9. E aí, eu vou deixar essa continha aqui para vocês fazerem, certo? E por último, bem, para a gente ver divisão, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 25 sobre raiz de 4. Como é que a gente faz? Raiz de 25 é 5, raiz de 4 é 2, então isso é 5 sobre 2. Mas eu gostaria que vocês observassem que eu tenho aqui, ó, 25 elevado a 1/2 sobre 4 elevado aqui a 1/2. Então, se eu tenho aqui, ó, os expoentes iguais, eu poderia escrever como sendo 25 sobre 4 elevado a 1/2, ou seja, raiz de 25 sobre 4. E aí, se eu tenho aqui, ó, vamos generalizar agora, se eu tenho raiz de índice n de A sobre raiz de índice n de B, então isso aqui é igual a raiz de índice n de A sobre B, tá bom? E para agora encerrar o nosso vídeo, cadê? Deixa eu me achar. Eu quero calcular aqui quanto é raiz cúbica de raiz quadrada de 64. Eita, tem uma raiz dentro de outra raiz. Como é que a gente faz? Vou começar aqui, ó. Vou repetir raiz cúbica e vou calcular quanto é raiz de 64. Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E raiz cúbica de 8, eu sei que é 2, porque 2 ao cubo é 8. Mas, professora, tem outro jeito de fazer? Tem sim. A gente pode pensar nas nossas propriedades de potência. Então, isso aqui seria o quê? 64 elevado a 1/2. Tudo isso elevado a 1/3. Então, eu tenho aqui, ó, 64 elevado, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, a 1/6. Só que 64 é 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 elevado a 1/6. Isso aqui também vai ser 2. E aí, eu tenho outra maneira de pensar aqui no meu radical. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, certo? Vai ser um prazer conversar com vocês. E até mais.